Boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu tô bem. E vocês, como estão? Que calor, né? Que calor que tá aqui na minha cidade, ainda de vocês está também? Meu Deus, é muito quente, que alegria estar com vocês aqui. Hoje nós vamos ver sobre o princípio da fé, como nós precisamos, né? Carregar esse princípio da fé com amor, com força, com dedicação. Glórias a Jesus, eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Hoje o meu dia foi tão fora do normal que eu esqueci completamente de mandar o aviso que teria o estudo hoje, apesar de que quem tá toda semana sabe que acontece, né? Tá. Porque para não acontecer, aí sim eu vou lembrar de avisar, né? Mas se eu acabo esquecendo é porque naturalmente acaba acontecendo. Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Vamos orar? Vamos orar, enquanto isso, outras irmãs vão chegando, vão entrando. Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui, porque se alguém entrar, eu ouço. Então vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Pai, como é bom estar aqui na presença do Senhor e nós declaramos isso em nome de Jesus. Eu consagro a minha vida ao Senhor, diante do Senhor, nas cortes celestiais, eu consagro esse ministério, o estudo, meu Pai, que nós estamos fazendo sobre os princípios milenares. Eu consagro ao Senhor e peço em nome de Jesus que o seu Espírito Santo venha a interceder, que o seu Espírito Santo venha a nos trazer a palavra, a falar com cada uma de nós, trazer a verdade para o nosso coração, o posicionamento diante dos nossos olhos. Meu Deus, temos vivido dias de grande opressão, não só sobre a nossa vida, mas sobre o nosso país, sobre os ambientes. E nós queremos colocar diante do teu altar, Pai, toda essa maldade humana, essa maldade dos homens, esse desgoverno, Senhor, que nós estamos vivendo. Pai, em nome de Jesus, que os seus anjos, Pai, se levantem em guerra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos. Derrama, Senhor, uma unção poderosa e sem medidas sobre todos os governantes do nosso país, Senhor. Todos os líderes, os governantes, Senhor, todos os que fazem parte da comissão da presidência, Pai, em nome de Jesus. Que a sabedoria divina do Senhor toque todos eles, para que eles vejam com seus próprios olhos tudo aquilo que precisa ser feito para ajudar o povo desse país, meu Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que o nosso Brasil vai receber mais paz, mais do teu amor, mais da tua presença. Haverá mais momentos e lugares de comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, em praças, em meio a campos, em ambientes abertos, também dentro das igrejas, Pai. Nós estamos aguardando pelo avivamento, Pai, no nosso Brasil, para que as coisas todas sejam clareadas, dissipada toda a maldade, Senhor, de forma que a nossa vida seja mais leve diante a tantas coisas que nós estamos vendo, Senhor, que não está bom, que não está certo. Pai, aumenta a dose do amor no nosso coração nessa noite. Aumenta, Senhor, a unção do amor sobre cada uma de nós, para que nós possamos, com amor, levar, Senhor, essa leveza, essa esperança, esse amor a outras pessoas, que nós possamos refletir a imagem do nosso Senhor Jesus, que a natureza de Cristo habite em nós, que o nosso estilo de vida, o nosso comportamento seja como o do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. É isso que eu venho pedir ao Senhor e venho a te agradecer pelo nosso estudo de hoje à noite. Estamos estudando os princípios e como isso é profundo para o nosso espírito.
Peço ao Senhor que envie um anjo ministrador do teu evangelho na casa de cada uma das minhas irmãs que estão aqui, Pai, e um do meu lado também, para que os seus anjos possam nos orientar, trazer clareza nos nossos pensamentos, que a sabedoria divina do Senhor esteja sobre cada uma de nós, expandindo a nossa mente, expandindo o nosso odre, para que nós possamos nos alimentar da tua palavra, Pai. O nosso espírito, ele tem fome e sede da palavra do Senhor. Que nós possamos, Pai, nos alimentar da tua palavra em nome de Jesus. E assim, Senhor, dessa forma, vivermos o sobrenatural do Senhor todos os dias da nossa vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, porque podemos sentir o Senhor junto de nós todo o tempo. Obrigada, Espírito Santo, porque a sua presença nos acalma, nos ensina, nos conduz, nos consola todos os tempos, diante de todas as situações. Pai, nós confiamos ao Senhor a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, o que vivemos, nós consagramos e confiamos no Senhor, que o Senhor tem um tempo para tudo na nossa vida, e o que nos resta é viver em fé, em confiança e em amor ao Senhor e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessa hora nós possamos sentir o teu toque suave e poderoso sobre nós. É isso, meu Pai, que eu oro e te peço, já repreendendo todo espírito de distração, todo coração endurecido. Em unidade, Pai, em concordância, nós declaramos que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos porque a presença do Senhor já está nesse lugar. Amém. Amém e amém. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Glórias a Jesus. Continuando, né, o nosso estudo sobre os princípios milenares, eu desejo que todos vocês estejam bem, as que chegaram depois também, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Nós vimos na última aula sobre a exclusividade, né? O princípio da exclusividade que trouxe para nós a santificação, o jejum e também a nossa intimidade com o Pai. Nós vimos sobre isso. Hoje nós vamos ver o princípio da fé, porque a fé é um princípio que é a base para agradarmos a Deus. Vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim. Vamos lá. 1 Pedro. Você está com a sua Bíblia? Pega ela aí. Capítulo 1, versículo 15 diz assim: Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Em outra tradução, está escrito assim. 1 Pedro, tá certo. Gente, eu tô achando que tem coisa errada aqui. Vamos lá, olha aqui, tá escrito. Em outra tradução da apostila, agora eu vou ler, porque eu li na minha Bíblia, tá? Guiada pelo que estava aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Louvado seja o nosso Senhor. Deixa eu ver se é 2 Pedro. Não. Kelly, Hebreus 11, 6. Então, gente, Hebreus está escrito Pedro aqui, eu estudei só pela apostila, agora eu estou abrindo a Bíblia e estou Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, olha, gente, olha que loucura. Olha aqui. Olha lá. Aqui, olha. Então, E eu estudei só a apostila, agora que eu estou abrindo a Bíblia junto com vocês. Então, eu vou riscar. Hebreus 11. 6. Vamos lá. Hebreus 6. Muito bem. Acho que eu vou pela apostila, né? Não, vou não. Porque vocês me ajudam a achar, porque eu vou corrigindo, porque é a primeira vez que eu estou estudando com vocês. Então, vamos lá. Aqui tem esse versículo que traz para nós falando da fé. É impossível nós agradarmos ao Senhor Deus se nós não tivermos fé.
Nós precisamos ter fé para nos aproximar do Senhor, para que, crendo nele, nós possamos estar na presença dele e viver os planos, o alinhamento que ele tem para nós e recebermos a recompensa. Todo aquele que busca o Senhor em fé recebe a sua recompensa, vive as promessas do Senhor. Então, às vezes nós nos perguntamos assim, nós nos vemos em situações de insegurança, sem vontade de continuar. Quantas vezes, né? Nesses anos todos nós nos sentimos assim, inseguros. E no meio do caminho a gente não tem vontade de continuar e a gente acaba querendo desistir. Ou sem direção, sem saber qual é o próximo passo que a gente vai dar, o que a gente deve fazer. Então, acredito que todas nós já passamos por essa situação. Ou nos perguntamos como que realmente nós podemos agradar a Deus. Muitas vezes eu me perguntava muito isso, e pergunto até hoje: como eu posso fazer para agradar mais a Deus? Como eu posso me comportar? Então, o primeiro caminho para agradar a Deus é ter uma fé verdadeira e inabalável nele. Aquela fé que nós oramos e durante a nossa oração, nós estamos vendo aquilo que nós estamos orando. Nós já falamos isso aqui, mas é muito, muito gostoso lembrar por quê? Porque quando nós fechamos os olhos e mesmo estando assim, passando por um turbilhão, por qualquer situação que for, quando nós estamos com o Pai, nós ainda assim conseguimos orar e visualizar aquilo. Então, essa é a fé que agrada o coração de Deus, que nós não murmuramos, nós estamos buscando em fé, continuamos posicionadas em fé. Então, entenda que, mesmo se nós fizermos todas as coisas que diz ao Pai, por exemplo, ajudar na igreja, ajudar uma instituição de caridade, fazer o bem às pessoas, de nada adianta se não tiver a fé, o amor, a doação em espírito e em verdade. De nada adianta. É tudo em vão, porque o Senhor nos conhece. Então, servir a Deus é obedecê-lo imediatamente e completamente. E isso é servir a Deus em fé. É quando ele fala e nós não titubeamos. Nós nos posicionamos e vamos. Então, é importante para nós entender que a fé que nós temos não é revelada nos dias bons. Ela é revelada nos dias maus. É quando nós estamos em apuros. É nesses dias que a nossa fé ela é revelada. Se acontece uma situação difícil, como que nós vamos nos comportar? Ainda assim, nós vamos nos manter em fé? Nós vamos nos manter posicionados diante do Pai, Senhor? Tá tão difícil. Eu estou aqui orando, pedindo para o Senhor estar comigo, me ajudar, me dar força. Ou nós vamos perder a nossa fé num momento de apuro. Então, a nossa fé, ela é revelada nessas horas, nos momentos mais difíceis da nossa vida. São em situações difíceis que nós mostramos realmente onde está a nossa confiança na presença de Deus. São nos dias mais difíceis que o Senhor vê aonde está o nosso coração, onde está a nossa mente, onde que está a nossa confiança, está na nossa força de resolver ou está no colo do Pai? De deixar que Deus venha e nos auxilie naquilo que nós precisamos ser auxiliados. Então, por isso, quero deixar um conselho para vocês. Nos dias bons da sua vida, desfrute. Desfrute com alegria nos dias bons. Busque fazer aquilo que te alegre. Busque estar perto de pessoas que te tragam paz. Nos dias bons, agradeça, desfruta de tudo de bom que você está vivendo. Nos dias maus, aprenda com ele. Aprenda com os dias maus. É aqui que a sua fé é fortalecida. É quando você resolve aprender aquela situação mal que você passou, aquele dia ruim que você viveu. Nós sempre aprendemos muito, o tempo todo. Todo o tempo nós aprendemos.
E na maioria das vezes, quando vem o dia mal, a exortação, a correção, a perda, é quando nós nos posicionamos e, peraí, eu preciso mudar a rota, eu preciso mudar o posicionamento. Eu tenho que enxergar alguma coisa, por isso que eu estou passando por essa situação. Então, nós precisamos aprender com os dias maus na nossa vida e sempre agradecer ao Senhor, porque Deus está vendo tudo que nós estamos passando todos os dias, tá bom? Então, não se esqueça, nos dias bons, desfrute e nos dias maus, aprenda com o que você viveu, tá bom? Porque se acontecer de novo de voltar, você já aprendeu e vai passar mais fácil para a próxima fase. Amém? Aí, aqui agora eu vou ter que ir lá ver com vocês, né? Em Hebreus 11:1 tá dizendo: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Hebreus diz isso. Hebreus 11:1. Sim, é isso. Então, a palavra de Deus nos traz essa verdade. Que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. É você orar por uma cura e já se ver curada. É você ter a certeza que você, através de uma enfermidade, você vai ser curada, você vai levar o seu testemunho para outras pessoas, que não é hora de você ir agora, que você sente que você ainda tem muito que viver, e ali você ora, e você visualiza você servindo, você trabalhando, você tendo a sua vida de volta, porque é só uma passagem, é só um período. É a fé. Essa é a fé que o Senhor Deus quer que a gente gere no nosso coração. Então, a fé não é ter pensamento positivo, não é isso. Não é ter pensamento positivo. A fé é a certeza de que já aconteceu. Estando em posicionamento, você estando em santidade, de oração e jejum, então você sabe que você vai receber do Pai, porque nós sendo filhas, nós temos direito a tudo. A tudo. A tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Não é uma parte. Não, é tudo. Glória a Deus por isso, né? Obrigada, Jesus. Algo importante para nós sabermos. A nossa fé pode ser aumentada todos os dias. Esse foi até mesmo um desejo dos discípulos que andaram com Jesus. Está lá em Lucas 27. Vamos lá ver o que fala Lucas 27. Lucas 27. Cadê isso? Não, gente. Cadê? Não tem Lucas 27, gente. Eu devia ter estudado isso lá na época, eu ia ganhar um troquinho, né? Não é? Ó, tá escrito assim. Então, como posso aumentar a minha fé? Não, não é isso. Lucas 27:5. O meu Lucas não tem 27, o meu Lucas vai só até 24. Vou ver se é o 24:5. Deixa eu ler. Peraí. O meu versículo 5 tá escrito assim, ó. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Então aqui foi quando Jesus ressuscitou e as mulheres estavam ali, né? Diante do túmulo dele. Porque então aquelas mulheres precisavam crer que Jesus ressuscitou. Então, a nossa fé, para ela ser aumentada, nós precisamos entender que a nossa oração nos conecta com o Pai o tempo todo. E que através da nossa intimidade com o Senhor é onde nós nos levantamos em graça, em poder que eu digo em glória de Deus.
debaixo da glória de Deus. E essa fé, ela faz com que quando nós passamos por qualquer tipo de adversidade, nada nos abala de forma que nos tira do foco. Nós não perdemos o nosso foco. Então, veja só, a fé, ela é pelo ouvir, mas é o ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé é aumentada o tempo todo. Quando Jesus ressuscitou e as mulheres foram lá avisar os discípulos que ele tinha ressuscitado, imediatamente os discípulos, mesmo tendo ouvido várias vezes Jesus dizer que isso aconteceria, ainda assim alguns duvidaram. Alguns duvidaram disso, mas outros não. O que diferenciou um do outro? O que eles estavam gerando no coração? A ausência do medo. O medo rouba a nossa fé. O medo, ele tira a nossa fé e nos traz no lugar da fé a ansiedade. A ausência da fé nos traz desequilíbrio. Entenda que quando nós estamos em um nível de fé como nós estamos, mais elevado, nós começamos a desejar ouvir a voz de Deus todos os dias. Nós desejamos de todo o nosso coração ouvir a voz de Deus. E como que nós podemos conhecer a voz de Deus, né? Como que você pode saber que Deus está falando com você? A fé é o ponto mais forte para deixar você ouvir a voz de Deus. Porque quando você está na sua intimidade com o Senhor, é o seu silêncio com Ele e a fé de que o Senhor vai falar com você e que Ele vai te trazer aquilo que você busca naquele momento de intimidade, seja a paz, seja a direção, seja uma resposta da sua oração, seja o que for, a cura de uma enfermidade, o que for. Nós precisamos orar e nos silenciar, porque nós oramos e aguardamos no silêncio a resposta do Senhor. Então, a voz de Deus, entenda que Deus nunca vai falar nada que não esteja na Bíblia para você. Nada. Tudo que Deus fala ou pedir precisa ter uma base na Bíblia. Sempre vai ter. O Senhor, tudo que Ele te posicionar, tudo que Ele te pedir, tudo que Ele te der como visão, como sentimento no teu coração, vai vir um exemplo bíblico como confirmação para você. Então, a Bíblia é a maior garantia, é o maior filtro da voz de Deus. Por quê? Porque Ele nunca vai mandar você fazer algo que já condenou antes em sua palavra. Então, Deus sempre vai pedir para que você faça sobre a palavra dele, sobre a verdade do evangelho. Nosso Pai sempre vai pedir isso para nós. É dessa forma que nós vamos ouvi-lo. Então, tudo que Deus te falou, ele vai te confirmar. Ou através de algo, ou através de alguém. Então, quando Deus fala com a gente, no secreto, ele sempre traz confirmação. Esses dias eu estava tomando um café com um dos meus filhos, e ali eu estava pensando se eu deveria ou não ajudar uma pessoa, eu e o Senhor ali, numa cafeteria, tomando um café e pensando, será que eu devo ou não ajudar? Porque nós temos que consultar o Senhor também, não é para sair assim ajudando qualquer pessoa, porque pode ser que seja um oportunista. Então a gente tem que confiar a Deus, principalmente quando se trata de valores, né? Então a gente tem que consultar. E ali eu estava me alimentando e pensando, será, meu Deus, que o Senhor quer? Mas então o Senhor fala comigo, porque a pessoa está tão aflita e eu desejo ajudar, mas eu não estou tão segura. Olha só a chave, né? Quando a gente não está muito segura, é porque a gente precisa que Deus traga a resposta. E aí o meu filho estava fazendo um caça-palavras no celular ali. Um negocinho lá, um aplicativo que dá caça-palavras, e ele estava caçando palavras. E aí veio a última palavra, e ele falou: você está conseguindo enxergar qual que é? Aí a hora que eu olhei, estava escrito assim, doar. A palavra emendando todas era doar. Então eu entendi que apesar da minha dúvida, o Senhor queria
que eu ajudasse. Então eu entendi que eu achando que talvez não era para ajudar, poderia ser uma flecha, né, dos demônios, para que eu não ajudasse a pessoa a sair daquela aflição que ela estava. Então, vocês entendem como é importante ter o discernimento? Aí eu cheguei em casa, orei, confirmei com o meu esposo. Ele falou que durante todo o dia o coração dele tinha queimado para aquilo, e aí veio a confirmação do Senhor. Então, em tudo nós precisamos buscar testificar o que Deus fala para nós. Testificar na nossa vida se nós devemos ou não fazer algo, se nós estamos fazendo o que é certo até mesmo para nós, para nossa família, para nossa casa. Então, depois que nós escutamos a voz de Deus, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar a palavra na Bíblia, para ver o que a palavra de Deus fala na Bíblia, né? Esse é um próximo passo, se ainda ficar dúvida para você. Mesmo tendo a confirmação ali com outra pessoa, igual eu tive a confirmação ali na mesa, tive a confirmação com meu esposo, mas ainda assim, se eu tivesse mais dúvida, eu teria que ir até as Escrituras Sagradas procurar por resposta, mediante a oração. Então, Deus pode confirmar para você também através de um sonho, através de uma visão, uma palavra profética, né? Você pode ler em algum outdoor, algum letreiro a resposta que você tá aguardando de confirmação, né? Pode vir através de um conselho, de um pai, de uma mãe, e aí você fala, nossa, mas eles estão falando isso, eu nem comentei sobre isso. É o Espírito Santo trazendo a resposta como confirmação, né? Por meio de palavras ou de sinais. Então, Deus fala comigo e com você e com todo aquele que crê de formas diferentes para cada um. Então, por isso, nós precisamos refletir sempre, que nós sempre ouvimos a voz de Deus. E nós não devemos achar que é coisa da nossa cabeça, porque tudo que é da nossa cabeça a gente vai tentar racionalizar, sempre. Sempre a gente vai querer trazer para a razão. E o que vem de Deus, ele traz para a gente a confirmação, como eu disse do meu exemplo. Eu não tinha certeza, mas ele trouxe outras depois. Amém? Em nome de Jesus. Então, Deus nunca vai pedir para você algo que você possa fazer sozinho. Esse é um outro ponto também. Dificilmente Deus vai pedir algo para você que você consiga fazer sozinho, porque Ele quer unidade, Ele quer intimidade com Ele quer agir na sua vida. E Ele vai mover os céus para que você seja dependente dEle, desde que você esteja disposta a ser. Coração disposto e disponível. Então, se você quer ser dependente do Senhor, Ele vai usar dessa dependência para poder colocar você em toda alinhada onde você precisa estar na presença dEle. Em nome de Jesus. Então, biblicamente falando, ó, toda vez que Ele fala com você, essa pessoa terá que depender completamente dEle e ser humilde para montar uma equipe ou para pedir ajuda. Isso pode acontecer num trabalho, num ministério, numa célula, em uma casa. Nós não temos como montar uma célula sozinho, nós dependemos de outros braços, nós dependemos ali, um exemplo, nós e o esposo, né? Eu e o esposo, aí nós precisamos de intercessão, aí nós precisamos de ajuda para ficar um ambiente mais agradável, um outro irmão trazer um suco, o outro traz um bolo. Nós precisamos sempre estar unidos em comunhão com o Senhor. Isso eu estou dando exemplo de uma célula, tá? Mas isso para tudo em uma empresa. Uma empresa não funciona sozinho. Uma empresa não tem como funcionar sozinho, sempre precisa de braços. Então, sempre os projetos de Deus para a nossa vida sempre vai envolver dependência dele, totalmente. Essa é a fé. É nós entendermos que nós não estamos aqui para ser sozinha. Nós não viemos aqui para trabalhar sozinha em nada, para tudo. Até porque, olha só, se eu venho aqui sozinha, eu faço bolo, uai, eu tenho que ter alguém que vai comprar meu bolo, não é? Se eu não tiver o cliente para comprar o meu produto, então de nada adianta eu saber fazer o que eu faço. Então, nós precisamos entender que agindo Deus na nossa vida, ninguém nos impedirá. Ninguém. E quando nós nos alimentamos da palavra, a nossa fé é aumentada todos os dias. Quando nós fazemos jejum e oração, a nossa fé é fortalecida, a nossa fé é aumentada e o Senhor se aproxima de nós cada vez mais, cada dia mais. Amém? Em nome de Jesus. Então, na prática,
Nós já sabemos tantas coisas, né, sobre a fé através dos estudos que nós temos feito, mas na prática, a fé, ela ganha legalidade debaixo de uma palavra. A fé é isso, ela ganha legalidade debaixo de uma palavra que você recebe. Então, a fé, quando você recebe uma palavra, você se empenha em fé em buscar aquilo que o Senhor te deu como palavra. Você busca de todo o teu coração, buscando no Pai. Senhor, o Senhor me deu essa palavra. Lembra quando eu ensinei vocês a orarem na Bíblia? Orarem diante da palavra. Essa é a fé. Dizer, Pai, eu sou descendente de Abraão. E sendo descendente de Abraão, eu mereço, eu tenho direito da terra prometida. O Senhor prometeu vida em abundância, prosperidade, a terra prometida que emana leite e mel, não é? Então nós temos direito. Então, quando nós estamos passando por dificuldade, estamos caminhando certo, nós podemos orar ao Pai assim, com muito temor e muito amor, falar: mas meu Pai, por que as coisas estão fechadas? Por que as coisas estão travadas? O que está acontecendo? Eu tenho servido ao Senhor em espírito e em verdade. Eu tenho sido fiel. Por que as coisas estão assim? Me mostra, Senhor. Me mostra. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo que eu tenho. Olha a fé sendo gerada. Nós estamos colocando toda a nossa confiança nele. Fé sem uma palavra é só um pensamento positivo. E nós não temos pensamento positivo. Nós temos fé. É a fé que nos move, é a fé que nos mantém de pé, sempre, sempre, em nome de Jesus. É como Pedro quando andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas porque o Senhor Jesus o chamou e em fé ele foi, mas a hora que a fé dele ficou abalada por causa do vento, ele começou a afundar. Então nós caminhamos em fé e nos dias difíceis, se a nossa fé ficar abalada por causa do vento, nós vamos cair também. E nós não podemos cair. Nós não podemos deixar cair. Nunca. Troca a armadura quantas vezes for preciso. Em nome de Jesus. É assim que nós precisamos viver. Amém? Ó, um versículo diz assim, ó. E Jesus respondendo disse-lhes, Marcos 11, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Imagina, Jesus fala, se a nossa fé fosse do tamanhozinho de um grão de mostarda, nós teríamos o poder de fazer grandes coisas, muito mais coisas. Porém, quando nós começamos a alcançar um nível mais maduro, espiritual, nós podemos provar da misericórdia, da glória e do poder de Deus, agindo através da nossa vida à vida de outros. E isso é maravilhoso, porque nós nos sentimos úteis a Deus. E o Senhor quer isso, Ele quer que a nossa fé seja aumentada, para que Ele possa nos usar como vasos, para que a gente seja útil nas mãos dEle para servir as outras pessoas, para servir o próximo, sempre. Nunca negar de servir o próximo. Nunca se esqueça que para a gente servir o próximo, nós precisamos estar bem. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Ó, toda ansiedade, ela começa com uma pequena preocupação. Se nós temos preocupação, é porque então a gente está pegando a preocupação e colocando no lugar de Deus. E nós não podemos fazer isso. Nós devemos continuar pedindo para que o Senhor nos mostre o que é que está acontecendo e repreender toda a preocupação para que a ansiedade não tome conta de nós. Então, a ansiedade começa com uma pequena preocupação e a maior forma de provar que você não confia em Deus é andando preocupado. Você quer provar que você não confia em Deus, você vive preocupado. Vive preocupado, coloca a preocupação em primeiro lugar. Tudo que te preocupa te rouba da presença de Deus e não pode. Tem que ser invertido.
Deus em primeiro lugar. Deus é maior do que as nossas preocupações. Deus é maior do que os nossos medos. Todas as nossas preocupações não mudam uma vírgula do que Deus escreveu para a nossa vida. E nós precisamos guardar isso no nosso coração. Então, o que nós precisamos fazer? Eliminar hoje todos os opositores da nossa fé. Tudo que é oposição para que a nossa fé seja aumentada, a gente deve eliminar. A ansiedade, o medo, a dúvida. Não tem como a gente carregar esses três num pacotinho. A gente tem que mandar embora isso. A ansiedade, o medo e a dúvida não dá lugar para Deus na nossa vida. Então nós precisamos sonhar sim, mas com os pés no chão, calçados no chão. O máximo da sua ansiedade não adianta nem um minuto do seu futuro. Então você pode estar ansiosa no nível máximo. Para que serve isso? Se não é para trazer perturbação. Então, isso faz parte do princípio da fé. Nós precisamos confiar e tirar da nossa mochila a ansiedade, o medo e a dúvida. Não deixar Satanás e seus demônios encher a nossa cabeça com isso. A distração, a comparação e a ansiedade vem daquilo que nós vemos. Entende? Então, se essas coisas estão vindo das coisas que nós vemos, então nós não estamos tendo fé. Porque a fé é nas coisas que nós não vemos. Pegou a chave? Portanto, controle o que você vê. Nós precisamos controlar o que nós vemos. A comparação gera ansiedade. Para de se comparar com outras pessoas. Para. Nós não precisamos fazer isso. Então, isso vai preservar a nossa mente e vai fazer com que eu e você, que a gente avance para que a nossa fé seja aumentada cada dia mais, em nome de Jesus. Então, 5 pontos negativos da ansiedade. Ela abate as nossas emoções, ela alimenta o imediatismo, porque a ansiedade quer tudo para ontem, né? Ela rouba a nossa esperança, porque ela está consumindo a nossa esperança dos dias de amanhã, e atrasa o nosso destino profético. Então, são 5 pontos negativos da ansiedade. Abate tuas emoções, alimenta o imediatismo, rouba a sua esperança, te faz desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, e atrasa o seu sonho, os seus planos, os seus sonhos proféticos, seu destino profético. Então, você precisa decidir hoje de que lado que você vai estar. Se é do lado da ansiedade ou se é do lado do descanso. Porque quem tem certeza, descansa. Quem está com o Senhor Jesus Cristo, descansa. Consegue descansar. Busca nele o descanso. A ansiedade rouba a sua paz, mas quem descansa em Deus vive por fé e mata a ansiedade. Então, se você vive por fé, você vive com Cristo e você mata a ansiedade. Estudos mostram que o transtorno da ansiedade atinge 13,2 milhões de pessoas somente no Brasil. Isso antes da pandemia, tá? Esse estudo. Imagina depois da pandemia. Então, as razões estão relacionadas à preocupação com o futuro e o medo de perder o controle das coisas, gente. Nós não temos o controle das coisas. O controle de tudo está nas mãos do Senhor. Quando nós queremos controlar as coisas, é porque nós não estamos tendo fé para entregar a Deus. E querer controlar as coisas pelas nossas próprias mãos nos traz irritação, cansaço, problemas cardíacos, traz infarto, traz AVC. Quem quer controlar muito sofre com tudo isso. Entende? Problemas psiquiátricos, depressão, diabetes, envelhecimento precoce. A pessoa se acaba, está segurando com as próprias mãos. E para as mulheres, traz obesidade. Devido aos eventos traumáticos e ao estresse, né? A ansiedade, o estresse traz obesidade. Então, que a ansiedade saia fora da nossa vida, porque a fé tem que cobrir a ansiedade. A nossa fé tem que engolir a ansiedade. Estou falando de uma maneira bem fácil para vocês entenderem. E o medo? O problema não é você ter medo, mas sim o medo ter você. O medo te toma. Não pode.
Que todo medo caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Todo excesso te levará para algum tipo de problema. Então, lance fora o medo da tua vida, em nome de Jesus. O medo só te paralisa. O medo paralisa qualquer pessoa que alimenta ele. Então, não alimenta o medo. Entende? Foque na tua fé. Foque em aumentar a tua fé. Se você focar na fé, então você vai avançar. Sem interrupções. Você precisa seguir sem interrupções. O medo é um paralisante. Por isso, não temas. O Senhor está contigo. Não temas. O Senhor está contigo. O medo, ele é um paralisante, tá bom? É citado centenas de vezes na Bíblia isso, não temas, para te encorajar a vencer. Então, se está citado na Bíblia centenas de vezes, é porque nós precisamos tomar posse e não temer, porque Deus está com a gente. Deus está conosco. Essa é a palavra, essa é a promessa. Então, nós precisamos tomar posse. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, eles temeram, acharam que era um fantasma. Jesus falou o quê? Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Foi isso que Jesus falou? Então, há 4 coisas que acontecem quando o medo instala na nossa vida. Presta atenção. Você perde o poder de escolha. Primeiro ponto, quando o medo está na tua vida, você perde o poder de escolha. Vive em insegurança e vai morrendo aos poucos. O medo vai te matando. Ele começa a te anular. E o seu avanço é impedido com isso. Entende? Então, seu avanço é impedido. Terceiro ponto. E o quarto, você aceita a mediocridade. Você se acostuma em não ter o que sonhou em troca de não ter mais medo. Olha isso. Você prefere não avançar porque você tem medo? Você prefere viver assim? Se acostumou, vai parar de sonhar por medo? Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia nos traz. Então, o medo sempre vai te rodear, mas ele não vai te dominar. O medo, ele sempre vai te rodear, mas ele não vai te dominar. Em nome de Jesus. E depois vem a dúvida, que faz parte da fé. Uai, quem tem fé não tem dúvida. Agora, quem tem dúvida, cadê a fé? Nós precisamos buscar. Então, não dificulte o trabalho de Deus em sua vida, duvidando dele. Não, em nome de Jesus. Nunca duvide do Senhor. Jamais fique refém de sentimentos negativos. Isso não cabe em nós. Nosso nível é outro. Nós estamos buscando uma maturidade espiritual maior. Então, não fique refém de sentimentos negativos, entende? O seu futuro será resultado do que você escolhe hoje. Então, hoje você decide caminhar com Cristo, então com Cristo nós somos vencedores. Se nós estamos caminhando com Cristo, se Cristo, nós somos imitadores de Cristo, então ele se revela através de nós, então nós somos vencedores, nós estamos caminhando como filhas posicionadas, ungidas, amadas, nós nunca podemos nos esquecer disso. E assim, nós estamos protegidas por Deus, revestidas de armadura, debaixo da nuvem de glória. Aqui está o medo, aqui está a tua fé. A fé tem que destruir o medo. Ó, a fé destrói o medo, destrói a ansiedade, destrói a dúvida. Vai embora. Repreende em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. Então, entendam que a fé, ela sempre vai vencer. A fé sempre vai sobrepor todas essas coisas opostas, as que vêm contrária. Tudo que é o contrário do governo de Deus tem que guerrear. Nós temos que trocar as armaduras, nos revestir de poder, de proteção das cortes, né, das cortes celestiais e ir para frente. Em nome de Jesus, gente. De todo o meu coração, nós sabemos que não é fácil. Mas nós não podemos parar. Tudo é difícil. Caminhar sem Jesus é difícil, caminhar com Jesus também é difícil, mas nós precisamos escolher o nosso difícil. E eu prefiro escolher o meu difícil com Jesus, porque eu vou para a glória. Assim como vocês também. Entende? Porque tudo que o mundo nos dá tem um preço. Caminhar sem Jesus custa muito caro. Custa a nossa vida, a gente perde a nossa salvação, porque a gente se inclina para o pecado. Então, não vale a pena. Ó,
A nossa vida emocional, a nossa vida financeira e sentimental não dependem da fé, mas de uma decisão. Tomar decisões não é fácil, e nós sabemos disso. Por quê? Porque nós temos que sobreviver às coisas que geram o medo, porque o medo nos paralisa, não é? Temos que enfrentar os nossos maiores fantasmas emocionais, que é o que muitas das vezes Satanás e seus demônios vêm nos lembrar do nosso passado, não é? Isso nos traz o que? Dúvida. Ai, será que Deus me perdoou mesmo? Será que eu fui perdoada mesmo? Para com isso, em nome de Jesus. É uma decisão. Então, no momento que você se sentir que vem flechas ao contrário, querendo te envergonhar, querendo te trazer dúvida, repreende em nome de Jesus e fala: aqui não. Aqui a minha fé está acesa, eu estou posicionada. Senhor Jesus é o meu único Senhor e Salvador. Deus é o meu Pai e eu não abro mão disso. Entende? Eu não abro mão disso. Olha só, o orgulho paralisa o crescimento do ser humano. Que todo orgulho caia por terra da tua vida em nome de Jesus. Que todo orgulho seja dissipado da tua vida em nome de Jesus. Nós não viemos aqui para ser orgulhosos. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos iguais diante dos olhos do Pai. Deus vê cada uma de nós igual. Entende? Quem é mãe aqui sabe, nós olhamos para os nossos filhos, nós temos amor pelos nossos filhos. Entende? Nós temos amor por todos. Então nós precisamos entender que assim é o nosso Pai quando olha para cada uma de nós. A palavra de Deus diz também assim, né? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. É verdade. Nós falamos sobre isso. A fé é o princípio da base para agradar a Deus. Então, nós precisamos colocar a nossa fé em prática, praticar através de boas obras. Fazer um bolo, levar para sua vizinha, dar água para quem tem sede na rua, não é? Um pedreiro, um varredor de rua, uma varredora, aquelas pessoas que limpam as ruas, não é? Nós precisamos praticar nossa fé em obras. A palavra de Deus pede isso. Então, quando nós estamos com um problema, nós enxergamos esse problema 100 vezes maior do que ele é, se nós não tivermos a fé. Se nós não tivermos fé, a nossa mente, ela faz o problema ficar assim, ó, nem cabe, de tão grande. E nós não podemos permitir isso. Nós precisamos buscar a nossa fé em espírito e em verdade. Então, mais uma vez, nós precisamos entender que, sendo a fé por si só, não poderá fazer nada. Precisa de obras, precisa de ação. Depois que você toma uma decisão, a fé se torna uma obra ativa na sua vida, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome de Deus sempre, em todas as coisas. Amém? Então, levando esse princípio da fé para o lado humano, a fé é o combustível para alcançar os seus sonhos, na presença de Deus, na servidão do reino, nas suas conquistas materiais. Sempre havendo conquistas materiais, que o seu coração continue em Deus. Porque tudo que vem para você, que é do mundo, fica no mundo. Você não leva. Por isso, o teu coração não pode estar nas coisas do mundo. Você deve viver com as coisas do mundo, usufruir das coisas do mundo, viver com tudo que Deus permite que você tenha, mas que o seu coração nunca esteja nisso, que a sua fé seja maior do que o apego às coisas desse mundo, que a sua fé e os seus olhos estejam no Senhor, que é onde nós devemos estar. Amém? Que é a eternidade. Então, as nossas possibilidades aumentam quando nós temos fé, sempre. Mais portas se abrem a serviço do reino, mais o nosso coração vai sendo humilde, quebrantado, disposto a ajudar, a servir, a falar a verdade cada vez mais. Então, como anda a sua fé? Como que anda a sua fé hoje? Como que está o medo, as dúvidas e as inseguranças da sua vida? Nós precisamos fazer essa análise
sempre. E repreender, Senhor, que insegurança é essa que eu estou sentindo? Não aceito. Eu não aceito, eu rejeito, em nome de Jesus. Eu não tenho como viver insegura. O Senhor é o meu maior protetor. O Senhor é o meu Pai. Aonde eu estou caminhando, o Senhor está comigo. Não tem um lugar onde eu esteja que o Senhor não está comigo. Sabe? Quando eu era mais nova, que eu estudava à noite e eu voltava da escola à tarde, né? Quem estuda à noite sabe, a aula acabava às 10h45. Então, até chegar em casa era 11h30, meia-noite, quando perdi o ônibus. E aí eu descia do ponto, um escuro, não tinha ninguém na rua. Quem já não passou por isso? E nós nem conhecemos Jesus como nós conhecemos hoje. E ali a gente ia caminhando com os cadernos na mão e falava: o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Não é? Quantas vezes? E pode ser que aconteceu recentemente com algumas vezes, e tudo é isso aí. O Senhor está comigo, ou seja, nós nunca estamos sozinhas. Então, o princípio da fé é a base para agradar o nosso Deus, tá bom? É o que trouxe para nós, logo no primeiro versículo que nós lemos aqui, né? Que falou que, deixa eu voltar lá, porque eu gosto daquele versículo que falou com a gente, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essas somos nós. Nós cremos que ele existe. Nós amamos o nosso Pai, assim como ele nos ama, não é? Então, esse é o princípio da fé, que nos posiciona na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Esse ano, pela primeira vez, eu vou participar do Yom Kippur. E na quinta-feira, para vocês que estão aqui já, para vocês saberem, o Yom Kippur é um dia dedicado ao perdão. É isso, né, Marley? Vou colocar você para explicar para a gente. Ó, é um dia dedicado ao perdão. O perdão e o arrependimento também. Perdão e o arrependimento. Eu vou pôr a Marley para falar. Então, esse ano eu vou participar pela primeira vez, né? Eu senti que eu estou preparada, que eu quero muito isso, que eu quero viver esse tempo no ministério, na minha vida, para minha casa. E então, na quinta-feira, não vai ter live, tá bom? E a Marley vai falar então para a gente do Yom Kippur. Nossa, mas será que eu vou saber explicar? Fala, eu vou ajudando. Uma ajuda a outra. Nós estamos aqui para ajudar, não acabei de falar que uma ajuda a outra. Então, o Yom Kippur é assim, é um dia que a gente, após o Ano Novo judaico, porque o Ano Novo bíblico, ele é comemorado antes, né? Não é porque a gente vive o calendário, como é que fala? Um ano, né? O calendário dos homens, né? Da Terra aqui. Não é? Gregoriano. Gregoriano, é. O gregoriano que é o daqui. Então, o calendário bíblico tem datas diferentes. Então, esses 10 dias do começo do ano é o dia de expiação. São os dias de expiação. Então, é como se o Yom Kippur é no 10º dia depois do Ano Novo, a gente vive esse dia de expiação, que é um dia do perdão e do arrependimento. Então, nesse dia, a gente faz um jejum mais intenso para a gente se arrepender, pedir perdão e também reivindicar para o Senhor causas impossíveis na nossa vida, né? E então, o ano passado eu fiz a primeira vez. Eu até estava pegando para ler algumas coisas, tem várias coisas que esse ano já aconteceram, né? Que eu reivindiquei o ano passado, né? Então, é muito forte, porque acontece um aceleramento na nossa vida, pela fé, que é o que nós estamos falando aqui agora, né? Pela fé, a gente não faz por... como foi a palavra? Porque tudo, às vezes a pessoa leva para o lado místico e para o lado do ocultismo, né? As coisas da Bíblia, não é sobre isso. Então, às vezes a gente unge um olhinho, a pessoa acha assim, tá fazendo um benzimento, né? Sobre isso, né? Então, isso que a gente faz é um ato de fé mesmo, e a gente passa esse dia em humilhação, né? Assim como antigamente eles colocavam a roupa de saco, né? Vamos por para se humilhar,
Quantas vezes a gente vê na Bíblia que as pessoas se humilhavam para reivindicar uma causa impossível e alcançava por causa do coração humilde, né? Então, por isso que a gente vive esse dia, né? De humilhação mesmo perante o Senhor para reivindicar, sabendo que Ele é soberano sobre nossas vidas, né? E sem Ele a gente não alcança, não consegue nada. E mesmo que a gente fez alguma coisa que aconteceu alguma coisa na nossa vida, um pecado, vamos supor que a gente já se arrependeu, como a Kelly falou, não para a gente ficar se culpando, mas vamos supor que a gente tem alguma causa, alguma coisa que aconteceu na nossa vida que foi consequência do nosso pecado. Então a gente vai reivindicar Deus, porque Deus ele fala na palavra. Eu até estava vendo a pregação dos adolescentes no domingo à noite, foi sobre as promessas de Deus. Então a gente não reivindica as promessas de Deus, né? E até o pastor pregou para os adolescentes que 30 mil? Quanto que era, amor? 30 mil promessas. Às vezes a gente não reivindica as promessas que tem na Bíblia. Como a pastora Kelly explicou, a palavra é a verdade. Então a gente tem que orar a palavra. E na palavra tem muitas promessas. E às vezes a gente não reivindica essas promessas por falta de conhecimento. E eu estava pegando aqui no Google, ó, fala que no Antigo Testamento tem 5 mil promessas e no Novo Testamento tem 3 mil. Fora as que estão distribuídas assim como entendimento da palavra. Conforme a gente vai estudando a palavra, a gente vai tendo entendimento que tem outras promessas embutidas, né? Fora Deuteronômio 28, se vocês quiserem ler lá depois, quando a gente obedece a palavra de Deus, tem a promessa lá em Deuteronômio 28. Então tem várias promessas no começo, né? Tem um pedacinho pequeno assim, é cheio de promessas. Só que depois você continua lendo, se você não obedecer, tem também as coisas que acontecem ao contrário, né? Nós vamos ter só bênção se a gente desobedecer. E assim foi, como a gente está estudando na palavra do Novo Testamento, assim aconteceu com o povo, a desobediência, né? E depois, muitas vezes, o povo voltava atrás, em humilhação ao Senhor, e pedia, né? Então, tem datas específicas, e essa é uma delas no Yom Kippur, que são as datas comemorativas que tem na Bíblia. Eu estava olhando hoje de manhã, eu não vou lembrar agora de cabeça, eu estava até fazendo uma leitura sobre isso, que fala, tem uma passagem que fala só do dia do perdão, né? Tem. Não sei se você está com o caderno aí anotado, mas aí a gente pode passar. Enfim, é um dia que nós passamos dedicadas ao Senhor, começa na quarta-feira, 6 horas da tarde, né? Então, ou seja, nós precisamos já tomar banho antes desse horário, né? E aí... É Levítico 16, tá falando aqui no Google. É isso, era Levíticos, isso mesmo, Levíticos 16. Então, anota aí para depois vocês lerem lá, em Levíticos 16 fala sobre o dia do perdão. E aí hoje de manhã eu estava lendo, né, para eu ter entendimento, né, para eu poder, de todo o meu coração, em espírito e em verdade, fazer esse ano, porque não é fácil, mas exige uma renúncia. Então, como que funciona? Nós, no dia 1º, amanhã, às 18 horas, nós já temos que estar prontas. 18 horas é o horário da oração que inicia o Yom Kippur. Então, nós já temos que estar ali tomada banho, sem nenhuma vaidade, sem maquiagem, sem brinco, com roupas simples, né? Não usar sapato, em humildade mesmo, em humilhação diante do Senhor. E a partir desse horário, das 18 horas de amanhã, nós vamos só nos alimentar no dia 2, às 19 horas, Marley, é isso que vai ser? 19 horas. Então, vão ser 25 horas de jejum e oração, onde nós não podemos trabalhar, é oração o dia inteiro, é nos pés do Senhor, ali mesmo, reivindicando mesmo ali, tanto colocando os nossos pedidos de perdão, como reivindicando, como a Marley disse, aquilo que nós buscamos, né? Então, você pode pegar lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e você vai meditar sobre isso o dia todo, e entre outras tantas promessas que tem na Bíblia, você vai pedir, você vai clamar ao Senhor ali. Então, é um momento mesmo de decisão com o Senhor, para que Ele entre com providência na nossa vida de forma poderosa, porque não tem outra maneira. Nós precisamos nos posicionar para que o inimigo perca as forças contra a nossa vida e contra a nossa família, porque nós temos vivido dias que o inimigo não está para brincadeira, não.
Não tá podendo dar brechinha para ele, não. Porque a gente fazendo bem, ele vem com flecha, imagina se a gente der brecha, o que ele não faz? Né? Então, nós precisamos, sim, nos render ao Senhor. Então, por esse motivo, na quinta-feira, dia 2, eu não vou poder fazer live, tá bom? Eu vou precisar estar em oração. Vão ser 25 horas de oração, tá bom? Vai haver uma janela de oração junto com a nossa apóstola Larissa Argolo, que é o do Ministério da Global Fire, e nós vamos estar, assim, milhares de pessoas juntos nesse propósito a pedido do Senhor, tá bom? Então eu vim trazer para que vocês também conheçam, saibam o que é, busquem entender, né? Assim como eu, vocês veem, a primeira vez que eu vou fazer, o primeiro ano, porque eu me sinto preparada agora, né? Para ficar esse tempo todo na presença do Senhor. E é forte, é manto. O Kelly, posso falar uma coisa? Pode. E outra coisa também, nesse momento que a gente está vivendo no nosso país, também é um momento da gente também orar pelo nosso país, orar por Israel, orar pela salvação, a vida eterna, perdão, paz, provisão, proteção, orientação, vitória contra o mal, né? E Sim. pelo Espírito Santo agir, né? Nos dando orientação e para a gente, porque essas promessas, esse que eu falei, salvação, vida eterna, perdão, paz, provisão, proteção, orientação, né, para nossa vitória, através do Espírito Santo, são algumas das promessas. Então, tem tudo especificado. Então, a gente pode orar a palavra, procurar cada uma, o que diz sobre isso, e vamos supor que a pessoa está passando por um problema, né? Então, ela vai procurar na Bíblia, referente àquilo que ela está passando, qual a promessa que tem, para ela poder reivindicar. É isso mesmo. É sobre isso, é buscar lá qual que é o versículo que você quer meditar para pedir a Deus a promessa que está lá escrita, porque Deus não mente, e se Ele prometeu e você está alinhado aos planos dele, Ele vai te entregar. É isso, em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Que seja mais um ensino aí para vocês sobre o posicionamento na presença do Senhor. Depois vocês leem lá. É cito o dia do perdão, o capítulo 16, para vocês terem entendimento de Levíticos. Amém? Em nome de Jesus. E eu desejo que vocês tenham sido alimentadas espiritualmente mais essa hora da noite, em nome de Jesus, sobre a fé, que nós não podemos nos descuidar, a fé, a esperança, né? A santificação é o que nos aproxima do Senhor. Para que pensa sempre assim, ó, a minha fé tem que ser maior do que a ansiedade, do que o medo e do que a dúvida. Em nome de Jesus. A minha fé tem que ser maior do que tudo isso. Eu não aceito a ansiedade, eu não aceito o medo, eu não aceito a dúvida na minha vida. Em nome de Jesus, não deixe o inimigo te enganar em dúvida daquilo que Deus já fez na sua vida e ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém? Alguém gostaria de falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Nós estamos aqui para conversar, para perguntar. Aí a gente fala. Não? Então tá bom, então vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir para que o Senhor venha e entre com providência, né? Na nossa vida. Vou entregar o círculo, né? O desenho lá que vocês pintaram, né? Como que chama, gente? Me foge o nome daquele. Deixa eu ler. Círculo dos princípios. Vou entregar ao Senhor o círculo dos princípios para que o Senhor possa cuidar da área de cada um de vocês com amor, em nome de Jesus. Depois nós fazemos a ceia. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, meu Deus, eu venho junto com cada uma das minhas irmãs diante do Senhor agora. Pai, estamos diante de Ti e é uma alegria muito grande, porque a luz que irradia do Teu trono, nós não podemos nem levantar a nossa cabeça. Que luz maravilhosa, Senhor, e nessa hora nós agradecemos ao Senhor pelo estudo dessa noite, meu Pai, onde nós entendemos que a nossa fé deve ser uma busca constante na presença do Senhor. Deve haver uma constância, Pai, essa busca, ela deve ser de forma que a nossa fé seja maior do que qualquer sentimento contrário.
A nossa fé deve ser maior que a ansiedade, que o medo, que as nossas dúvidas, que as nossas inseguranças, Pai. Tudo que é contrário ao governo do Senhor vai cair por terra em nome de Jesus, porque diante de Ti, meu Pai, nós declaramos e confessamos que Te amamos e que a fé que o Senhor tem nos ajudado a buscar é maior do que todos esses sentimentos que não vêm do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu venho apresentar ao Senhor o círculo dos princípios que cada uma das minhas irmãs preencheram, Pai. Eu coloco diante do altar do Senhor esses círculos todos e peço que o Senhor entre com providência junto com o teu Espírito Santo, para que os seus anjos hajam em favor de cada uma delas, meu Pai, na área onde elas mais estejam precisando levantar diante aos princípios, Pai. Que cada princípio cumprido na vida delas, Senhor, seja uma promessa que chega, uma promessa alcançada, uma vitória recebida. Assim eu declaro em nome de Jesus, meu Deus. Como o meu coração se alegra na presença do Senhor. Eu sei que o coração das minhas irmãs também se alegram em estar na tua presença, Pai. Por isso nós estamos aqui, agradecidas ao Senhor, com o coração grato, Pai, por estarmos aqui recebendo a tua palavra, onde o Senhor sempre nos lembra: ei, busca fé, eu estou aqui, olhem para mim, não olhem para as coisas que te trazem dúvida, olhem para mim. Por isso, Pai, devemos elevar os nossos olhos aos céus e nos lembrar que o Senhor é o nosso único Deus, aquele que nos ajuda a caminhar nos dias difíceis, aquele que nos olha nos dias difíceis para que o nosso caráter seja testado ali, Pai, seja colocado em prática. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos cada dia mais, que nós tenhamos cada dia mais as características do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único Senhor e Salvador. Pai, queremos ser cheias do amor e da paz de Jesus. Queremos transbordar, queremos ter um coração humilde. Nós não aceitamos ter um coração orgulhoso. Nós não aceitamos carregar nem o orgulho, nem o egoísmo dentro de nós. Nós declaramos isso em comunhão, em unidade agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Toda honra e toda glória sempre será do Senhor. Pai, cuida da vida de cada uma das suas filhas desse ministério. Sim, meu Deus, eu peço ao Senhor, em espírito e em verdade, com muito amor. Envie os seus anjos na casa de cada uma delas agora. Anjos de guerra, arcanjos de alta patente. Vai passando a espada de fogo em todo o ambiente agora, em nome de Jesus. Levando luz e fogo a todos os ambientes, cada cantinho dessa casa, dentro dos armários, debaixo das camas, no colchão. Em nome de Jesus, a luz vai dissipando e a treva vai saindo. E assim eu declaro em nome de Jesus. E declaro em nome de Jesus que todo espírito de contenda vai saindo dessa casa agora, em nome de Jesus. Todo espírito de coração e mente endurecida, sai daí agora, sai, em nome de Jesus, vai para o abismo agora. Em nome de Jesus, todo espírito de corrupção, de mentira, espírito de engano, eu te vi, sai agora, em nome de Jesus, vai para o abismo agora, sai, você deve sair agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Espírito de escassez, sai agora, em nome de Jesus, você deve deixar essa casa agora. Toda maldição familiar, geracional, do espírito de escassez, você deve deixar essa casa agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus, porque é o teu nome tem poder. Jesus, o seu sangue nos purifica, nos sela. Somos propriedades tuas, Jesus. Temos o selo do Senhor em nós. Declaramos que somos dependentes do Senhor. E eu peço, Pai, nessa noite, uma unção dobrada do óleo da alegria sobre a vida de cada uma das suas filhas que estão aqui, Senhor.
Derrama sobre elas o óleo da alegria. Que a paz que excede todo entendimento esteja transbordando agora no coração e na mente de cada uma delas, meu Pai. É isso que eu oro e declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Amém. Obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Cuida da nossa família. Aleluia. Obrigada, Jesus. Vamos ceiar? Aleluia. Obrigada, Jesus. Vamos lá. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nessa hora eu quero consagrar ao Senhor esses elementos, Pai, que estão com cada uma de nós. E declaro que não é mais um suco de uva e um pedacinho de pão, e sim o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nós estamos aqui reunidos porque naquela noite Jesus pegou o pão, partiu entre todos e disse que aquela ceia seria feita, Pai, em memória dele, que toda vez que nós comêssemos do pão e tomássemos do cálice, estaríamos fazendo isso em memória dele. E por isso nós estamos aqui agora, a fazer a ceia em memória do nosso Senhor Jesus. E declaramos ao Senhor Jesus que nós te amamos, que nós precisamos do Senhor, que o Senhor é tudo de mais importante na nossa vida, que a tua presença nos fortalece, nos traz vida, nos traz o alimento do nosso espírito que nós precisamos. Jesus, nós nunca vamos nos esquecer do que o Senhor fez por nós. O Senhor levou todas as nossas enfermidades através dos seus ferimentos e nós tomamos posse dessa palavra. O Senhor, muito rico, se fez pobre. O Senhor se fez pobre aqui no meio de nós para levar em si os nossos pecados. Senhor Jesus, obrigada por tudo que o Senhor nos ensinou. E nós te pedimos nessa hora que o Senhor se faça de forma poderosa em nós através da ceia. Eu declaro em nome de Jesus que ao ceiarmos, o nosso DNA espiritual será transformado. Nós seremos cheias do amor e da pureza de Jesus, nós seremos cheias da humildade do Senhor Jesus. Os nossos olhos serão bons, o nosso corpo será cheio de luz. Nós seremos cada dia mais imitadores do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, nós te amamos. E por isso, nessa hora, em unidade, fazemos a ceia na sua santa presença. Amém. Pode comer do corpo de Cristo e declare a Ele o seu amor por Ele. Obrigada, Jesus. Eu te amo, Jesus. Sem o Senhor eu não posso fazer nada. Todas as coisas da minha vida dependem do Senhor. Levante o cálice e pode beber do sangue de Cristo, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O seu sangue corre em nós. O seu sangue, Jesus, corre no nosso sangue. O seu sangue nos purifica, o seu sangue nos santifica. O seu sangue sela a nossa vida, nos trazendo toda a proteção que nós precisamos, nos trazendo a vida, a glória, o posicionamento, a fé, a verdade, o amor, a confiança. Obrigada, Jesus. Obrigada, nós te amamos. E em seu nome nós agradecemos por esse momento maravilhoso na tua presença. Amém. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um restinho de noite abençoado. Em nome de Jesus. Depois eu conto para vocês como foi a minha experiência no Yom Kippur. Se mais alguém for fazer, me conta depois. Além de eu e a Marley, né?
Acho que talvez a Dani vai fazer, não tenho certeza. Mas se alguém mais fizer, depois traz para a gente a experiência. Nós vamos trazer a nossa experiência para vocês depois. E aí, passando pela experiência, nós vamos saber trazer mais. Quem sabe ano que vem nós todas estamos juntas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, tá bom? Que o coração de vocês estejam cheios do amor de Jesus agora, tá bom? Tchau. Até amanhã. Deus abençoe. Tchau.